Olá amigos, é bom estarmos juntos novamente e refletirmos um pouco na Palavra de Deus. Quando eu olho para a carta de Paulo aos Efésios, eu percebo que a carta tem uma estrutura que descreve inicialmente como nós estávamos em relação a Deus. E ela descreve que nós estávamos mortos, separados de Deus, sem podermos desfrutar da vida que Deus tem para nós. E aí ele fala sobre a salvação que existe em Cristo, que nos coloca na esfera do Pai, de Deus, participamos do reino de Deus e agora temos uma nova identidade e uma nova vida. É por isso que nós vamos entrar no capítulo 4 e ele vai dizer agora, vocês têm que andar de um modo digno da vocação que vocês foram chamados. Ou seja, uma vez que você é filho de Deus, uma vez que você é da família de Deus, é povo de Deus, tem um padrão de dignidade que se espera de um filho de Deus. No capítulo 5 ele vai dizer, portanto sejam imitadores de Deus como filhos amados. Ou seja, uma vez que nós chegamos a Cristo, agora nós somos filhos de Deus e nosso objetivo é reproduzir em nossa vida o caráter do nosso Deus, o pensamento, a mentalidade do nosso Deus, o princípio ou os princípios que Deus passa em sua palavra para a nossa vida. No versículo 8 do capítulo 5 de Efésios, Paulo vai dizer, outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz. Uma vez que nos convertemos e viemos das trevas, as trevas contemplam justamente a esfera que está separada de Deus, longe da orientação de Deus, longe da vida de Deus, longe dos princípios de Deus. A esfera sob influência satânica e seus princípios e conceitos. Agora ele diz, vocês são filhos da luz. Nas Escrituras, o nosso Deus é chamado de luz. O Senhor Jesus Cristo é chamado de luz. A sua palavra é tratada como sendo luz. Agora que nós viemos para o reino de Deus, para a família de Deus, para o povo de Deus, nós somos chamados para andar também na luz e não nas trevas. Quem vive nas trevas está acostumado a viver ali. Imagine você abrindo o que era muito comum nas casas mais antigas, uma caixa de gordura. Lugar escuro em que normalmente as baratas ficam. Você abre a tampa, a luz entra e as baratas fogem, porque elas não conseguem viver na luz. Quem está nas trevas gosta das trevas e da sujeira das trevas. Mas o Filho de Deus que foi convidado a sair das trevas, foi convocado a sair das trevas, foi salvo e agora vive em comunhão com seu Deus, esse povo ama a luz. E não vai viver a vida oculta das trevas, que é típica das trevas. Nessa porção da carta aos Efésios, o apóstolo Paulo está preocupado principalmente em que os filhos de Deus tivessem uma conduta diferente da que eles tinham antes da sua conversão. Antes deles se converterem, eles viviam como qualquer Efésio vivia. Eles adoravam a deusa Diana, tinha um templo enorme ali, ela era a deusa do amor, deusa do sexo, seus cultos terminavam em orgias e não há dúvida, alguns crentes, apesar de terem se convertido, ainda estavam levando a sua vida no modelo das trevas, ou seja, de Diana, de Éfeso, da população humana que não tinha compromisso com Deus. E é por isso que Paulo exorta esses crentes. Ele vai dizer no versículo 3, entre vocês não deve haver sequer menção de imoralidade sexual. Esse é o assunto dele. É a conduta no campo da moral sexual do povo de Deus. E ele vai dizer que não haja entre vocês imoralidade sexual, como também nenhuma espécie de impureza e de cobiça. Essas coisas não são próprias para os santos. Mais adiante ele vai dizer, olha, isso aqui não é objetivo de conversa de vocês. Isso aqui não deve ser objetivo da prática de vocês.
coisas que eles estavam sujeitos a praticar e nós também. Por isso ele nos exorta. Ele diz, saia disso. Mais adiante ele vai dizer, não se enganem, não se iludam. Uma vida pecaminosa no campo de moral sexual vai comprometer a qualidade do povo de Deus, vai comprometer a qualidade do que ele pode desfrutar de Deus aqui e na vida futura. Tenho tido o privilégio de servir a Deus, ajudando também muitas pessoas que se tornaram escravas da imoralidade sexual, da impureza. Muitas dessas pessoas estão acostumadas e escondidas nas trevas, vendo tudo quanto que pode de pornografia, na internet, na literatura. Isso tem destruído essas pessoas e tem destruído o casamento de várias pessoas. Algumas vezes tenho visto os casamentos serem restaurados vindo disso. Povo de Deus, saia disso. Saia das trevas. Tenho visto vários crentes, e quando não pastores, defendendo que nós temos liberdade, que se nós vivemos em outro tempo, que se nós tivermos uma vida liberal em termos de moral sexual, isso não vai afetar o nosso espírito. É outro tempo, na verdade, aquela sociedade era mais liberal que a nossa sociedade hoje. E Paulo bate firme contra, porque ele sabe que aquilo destruía a alma, comprometia o vigor espiritual daquele povo. Ele diz, não vos enganeis. É interessante que no final do texto ele vai dizer, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. Desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos. Existem personagens diferentes aqui. Os mortos são aqueles que ainda não conhecem o Senhor e estão nas trevas. E tem alguém que não está morto, está dormindo, como espiritualmente, frio, distante. Ele está lá entre os mortos. Não devia estar lá. Não devia estar lá na caixa de gordura. Devia estar levando outra vida como filho de Deus amado, como filho da luz. Mas ele está falando para você, crente, quando ele diz, desperta tu que dormes. Você que está escravizado, levanta daí, você não tem que ter a mesma vida que as trevas têm. E ele faz uma promessa aqui, Cristo resplandecerá sobre você. Ele vai se manifestar. Ele vai libertar você, para você desfrutar do que Deus tem de melhor, agora e no futuro. Foi Deus quem criou, foi Deus quem planejou o sexo. E dentro do seu plano e da sua sabedoria, Ele tem a melhor maneira de usar com a sua bênção. E você pode desfrutar disso. Que Deus o abençoe.